Bom dia a todos, hoje é segunda-feira. Essa semana vamos abordar um tema muito interessante, que é a questão do relacionamento marido-mulher ou homem-mulher de forma geral, né? Nessa área que eu trabalho de acupuntura, que trabalha muito com a função energética, a função emocional, nós colocamos que a maior parte das causas da doença, se não 100%, ela se inicia no emocional. E o emocional que mais causa distúrbios é o relacionamento conjugal. Então nós vamos comentar nessa semana, uns 2 ou 3 vídeos, falando sobre algumas diferenças entre comportamentos. E eu estou escrevendo um livro, devo terminar esse ano, que chama-se Homem e Mulher Sem Diferenças, né? Então eu vou comentar algumas diferenças para ver o que acontece. Claro que isso não é 100%, acontece na maioria absoluta dos casais, 70%, 80%. Tem coisas diferentes, mas é só para entender como é que funciona. Então uma das coisas que mais chama a atenção, que a gente vê desde o tempo que a gente era criança, hoje como um homem casado de 36, 37 anos, a gente percebe que as coisas ainda permanecem, mesmo eu tendo conhecimento, a gente toma atitude sem pensar nesse sentido. Então, o primeiro aspecto é o seguinte, nós falamos que esse é um termo que eu criei, que a mulher tem a síndrome do 4P e o homem a síndrome do 4D. Então, o P da mulher é o seguinte, seria pressa, preocupação excessiva, perfeccionismo e pensa que tem que carregar o mundo nas costas. O 4D do homem seria deixa como está, deixa para depois, deixa que alguém faz, normalmente uma mulher, e deixa eu em paz. Então seria assim, o que é o 4P? Então vocês vão perceber, de forma geral, que a maior parte das mulheres sempre tem pressa, está tudo apressado, não tem muita paciência para esperar as coisas, quer tudo do jeito que ela gostaria que fosse. A preocupação, isso também é outra coisa interessante, então preocupação é muito comum nas mulheres, está ocupada com aquilo que ainda pode acontecer. Só que a preocupação você já sabe que é uma coisa do futuro, ele não aconteceu ainda. Até eu aconselho realmente as pessoas a comprarem um livro, ler um livro que é muito conhecido, chama-se Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. É uma técnica que você aprende para saber assim, eu não posso antecipar o futuro, eu posso planejar o futuro, mas tenho que viver o presente. O terceiro seria a questão do perfeccionismo. Todo mundo sabe que perfeição não existe, perfeição é uma utopia. Nós devemos sempre fazer o melhor, mas nunca buscar achar que a gente consiga ser perfeito. Além do fato da mulher ter todo esse mecanismo de tentativa de ser perfeição, o problema é que ela tenta fazer com que o seu companheiro seja igual, o que é muito difícil o homem ter essa característica. Não é que não tenha, e o que eu falei, a maioria absoluta não tem. E por último, pensa em ter que carregar o mundo nas costas. Então ela acumula tensão aqui, então tensiona esse processo, por isso que é muito comum a queixa da mulher com cervicalgia, dor no pescoço, dor de cabeça por causa dessa tensão. Então é preciso entender e relaxar. Aí o homem, para conviver com a mulher, ele criou uma adaptação nesse sentido. Então seria o que deixa como está, ou seja, por que mudar se está tudo em ordem, está tudo bem, nada que é urgente de mudar, certo? Então ele acaba criando essa ideia de que pode deixar como está. Então vamos, por exemplo, assim, a pessoa não tem por que achar que tem que mudar o sofá de lugar, a cadeira ou a geladeira, mas as mulheres mudam constantemente nesse sentido. O segundo é deixa para depois. Então por que fazer agora se eu posso deixar para mais tarde? Então essa é uma característica masculina e que dificilmente vai ser mudado, a menos que o homem queira mudar. Então só que eu falo sempre que a única forma de eu mudar quem convive comigo é quando eu mudo o meu modo de comportar, senão a gente não consegue mudar. O terceiro que fala que é exatamente assim, de que deixa eu em paz, na verdade sim. Então por que tentar ficar me incomodando se eu sou dessa forma? Então eu acho assim que, de forma geral, as pessoas não mudam a sua índole, mesmo quando estava lá solteiro e pode casar. A diferença é que quando é solteiro, a gente se encontra algumas horas, numa quarta-feira, num sábado, final de semana, mas não vive junto. Quando para ficar junto, tem esse processo que vai com ele. E por último, deixa que alguém faz. Normalmente a mulher, quer dizer, o homem foi educado, ainda continua sendo educado ainda hoje, de que a mãe faz tudo.
Tanto é que a gente fala sempre que o que leva um homem ainda hoje, apesar de não ter mudado, a se casar, é encontrar um substituto para a mãe. Alguém que possa cuidar da casa, cuidar dele, cuidar das coisas dele. Como atualmente as mulheres não querem mais essa missão, por isso que elas não querem casar. Então hoje, de forma no mundo atual, o homem tem interesse de casar, a mulher já nem tem tanto interesse de casar. Ela está muito preocupada em a sua própria formação, a sua própria evolução, né? Eu propriamente tenho 2 filhas, eu orientei de que elas deveriam estudar, crescer, se formar, depois se tornar independente financeiro e economicamente, para depois conviver com alguém, para não ficar na dependência marital, que nós falamos assim. A mulher, por exemplo, antigamente se casava para fugir da dominação materna ou paterna e cair na dominação marital. Então essa é uma das coisas mais frequentes que ocorre nesse sentido.